Vicente estava cavando a cova da própria filha. O som da pá batendo na terra seca e dura era o único som no arraial, de Poço Fundo. A menina, Aninha, de 6 anos, ainda respirava, mas era um sopro fraco, um quase nada, lá dentro do barraco de taipa. A febre, uma febre que os raizeiros não conheciam, a devorava por dentro há 3 dias. A esposa de Vicente, Clara, já não chorava mais. Ela estava sentada no chão da cozinha, balançando para frente e para trás, cantando baixinho uma cantiga de ninar que soava como um lamento fúnebre. A esperança tinha morrido antes da criança. Você consegue imaginar a dor de um pai que, para se manter são, precisa fazer o trabalho mais insano: enterrar a filha que ainda não morreu? O que leva um homem a desistir de Deus, do tempo e da vida, a ponto de preparar a sepultura? E o que acontece quando, no exato momento em que você joga a última pá de terra, um estranho aparece do nada, vindo do meio da caatinga seca, e diz que você está cavando no lugar errado? Esta história, vinda do coração empoeirado do sertão, vai te mostrar que o milagre de Deus não chega quando estamos confortáveis. Ele chega quando estamos no fundo do poço, com a pá na mão. Já se inscreve no canal e deixa seu like se você acredita que a fé encontra caminhos onde a lógica só vê o fim. Vamos voltar para aquela tarde de desespero. A história que vou te contar se desenrola no arraial de Poço Fundo, um nome que se tornará uma piada cruel. Era um punhado de casas de taipa no interior da Bahia, a 2 dias de caminhada da cidade mais próxima. Em 1964, o Brasil falava de política, de militares, de progresso. Mas em Poço Fundo, a única conversa era sobre a seca. Não era uma seca comum. Era a grande seca. O céu estava branco de tão quente. O chão, rachado, parecia a pele de um animal morto. As carcaças de gado pontilhavam a paisagem cinzenta da caatinga. O vento não trazia alívio. Trazia poeira e o cheiro da morte. Neste cenário de fim de mundo, vivia Vicente. Vicente era um homem pardo, de 40 anos, com a pele queimada como couro e mãos que pareciam feitas de pedra. Ele era um homem do trabalho, não da reza. A fé de Vicente estava em sua enxada, em seus braços, na sua teimosia em arrancar vida daquela terra ingrata. Mas agora, sua enxada estava encostada, inútil. Sua esposa, Clara, era o oposto. Ela era a fé da casa. Uma mulher de 35 anos, magra, que via Deus em tudo. Mas a seca estava testando essa fé. A fome era constante. O pirão de farinha estava cada vez mais ralo. Mas a verdadeira provação não era a fome. Era a doença de Aninha. Ana Beatriz, a Aninha, era a única filha do casal. Uma menina de 6 anos que tinha os olhos brilhantes da mãe e a teimosia do pai. Ela era a única cor naquele mundo cinza. E há 3 dias, ela ardia em febre. Não era uma febre comum, de gripe ou dor de garganta. Era uma febre que os antigos chamavam de febre do sol ou febre da seca. Começou com uma moleza, uma pele seca que não suava. No segundo dia, vieram os delírios. Aninha falava com anjos, via água onde só havia poeira. No terceiro dia, ela mal se mexia. O corpo dela queimava tanto que Clara tinha medo de tocá-la. Era um calor seco, que parecia vir de dentro dos ossos. Eles fizeram tudo o que a sabedoria do sertão mandava. Primeiro, as rezas de Clara. Ela passou a noite inteira de joelhos, com o terço na mão, prometendo a Deus tudo o que não tinha, se ele poupasse a menina. A febre aumentou. Depois, foram as ervas. Vicente caminhou 2 léguas até o barraco de vó Benedita, a raizeira da região. A velha, com seus 90 anos, balançou a cabeça. Essa doença não é daqui, meu filho. É coisa da seca. É o sol comendo a vida por dentro. Mesmo assim, ela deu a ele o que tinha: um punhado de folhas secas de boldo, raiz de jurubeba e um pedaço de casca de quixabeira. Eles fizeram o chá. Aninha não conseguiu engolir. Fizeram o banho, esfregando as folhas no corpo quente da menina. A água evaporava na pele dela como se estivesse caindo numa chapa quente. A febre riu do remédio. O desespero de um pai é prático. Ele toma decisões. Vicente, na manhã do terceiro dia, tomou a sua. Eu vou para a cidade. Vou buscar o doutor. A cidade era Itaberaba. Ficava a 2 dias de caminhada, num caminho de sol impiedoso. Você não pode ir, Vicente, Clara implorou. Você vai morrer no caminho.
E se ela se for enquanto você estiver fora? Se eu ficar, ela se vai de certeza, ele respondeu, ríspido. Ele pegou a cabaça com o último resto de água barrenta, colocou o chapéu de couro e saiu. Ele andou o dia inteiro. O sol parecia um martelo em sua cabeça. Ele não sentia os pés. Apenas se movia pela imagem da filha ardendo. No meio do caminho, na poeira da estrada, ele encontrou um vizinho, Josué, vindo da direção da cidade, puxando um burro que mal se aguentava em pé. Nem vá, Vicente, disse Josué, a voz rouca de sede. Não perca seu tempo. A cidade tá pior que o arraial. O doutor Arnaldo, foi embora. A mulher dele adoeceu. Ele pegou o jipe e foi para Salvador. Não tem mais médico. Não tem nem farmácia. O seu Ovídio fechou. Não tem mais nem dipirona para vender. Cada palavra foi um prego no caixão da esperança de Vicente. Ele parou na estrada de terra. O mundo girou. Ele olhou para a cidade, no horizonte. Uma miragem. E olhou para trás, para sua casa. O túmulo. Ele voltou. Sem remédio. Sem esperança. Sem palavras. Quando ele chegou ao arraial de Poço Fundo, a lua já estava alta. A caminhada de volta foi uma marcha fúnebre. Ele abriu a porta do barraco. A cena que ele viu quebrou o último fio que o prendia. Clara não estava mais rezando. Ela estava sentada no chão e tinha aberto o pequeno baú de madeira que fora de sua mão. Ela estava passando a ferro, com um ferro à brasa, o pequeno vestido branco que Aninha usará em seu batismo. Vicente entendeu. Ela estava preparando a mortalha. O que você está fazendo, mulher? Ele perguntou, a voz morta. Ela não pode ir pro céu suja. Vicente. Clara sussurrou, sem levantar os olhos. É o vestido mais bonito que ela tem. Naquele momento, a fé de Vicente, o homem prático que não acreditava em reza, se espatifou. Ele olhou para a filha, que era apenas um vulto respirando fraco na rede. Ele olhou para a esposa, que já estava em luto. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele aceitou. Ele saiu do barraco. Passou pela cozinha. Pegou a pá. E foi para os fundos do quintal, para debaixo do juazeiro seco onde ele havia enterrado seu velho cachorro, Sultão. E ele começou a cavar. A terra estava dura, compactada por 2 anos sem chuva. Cada pasada era um esforço que rasgava os calos de suas mãos. Mas a dor física era bem-vinda. Era melhor que a dor de dentro. Ele cavava com raiva. Raiva da seca. Raiva da vida. Raiva de Deus, que pedia reza e entregava pó. Ele cavou por 2 horas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um vermelho doentio. O buraco estava fundo, do tamanho certo para um corpo de 6 anos. Ele terminou. Jogou a pá de lado. O suor pingava de seu rosto, e a poeira o transformava em lama. Ele, o homem que não rezava, o homem que confiava na enxada, caiu de joelhos na beira da cova aberta. Ele não tinha mais orgulho. Ele não tinha mais nada. Ele olhou para o céu vermelho. Meu Deus! Ele começou, e a voz saiu como um arranhão. Eu não sei rezar que nem a Clara. Eu não sei pedir. Eu só sei trabalhar. E o Senhor secou minha ferramenta. O Senhor secou minha terra. E agora o Senhor está levando minha semente. Ele bateu o punho na terra dura. Eu não tenho mais nada. A minha menina, Aninha, ela é boa. Ela não merece isso. A Clara já desistiu. E eu tô aqui, fazendo o serviço do coveiro. Eu me rendo, pai. Eu não luto mais. Se o Senhor quer ela, pode levar. Mas não deixa ela sofrer mais. Acaba com isso logo. Ele respirou fundo, engolindo o pó e as lágrimas. Ou se o Senhor ainda tiver um pingo de misericórdia por um bicho teimoso como eu, se ainda tiver sobrado alguma coisa aí em cima, manda um sinal. Manda um anjo. Manda um curandeiro. Manda qualquer coisa. Porque eu, sozinho, não aguento mais. Ele baixou a cabeça, esperando o silêncio. Mas o silêncio foi quebrado por um vento frio. Um vento estranho, que não trazia poeira, mas cheiro de mato verde. E uma sombra caiu sobre ele. Não era a sombra do juazeiro. Era a sombra de um homem. Vicente levantou o olhar, assustado. Ele não ouviu passos. Parado na frente dele, do outro lado da cova, estava um homem que ele nunca tinha visto. Não era um vaqueiro. Não era um retirante. Ele parecia ter saído de dentro da terra. Era alto, e não se podia dizer a idade. Tinha a pele negra retinta, como o ébano,
Mas os olhos eram de um azul claro, da cor do céu de inverno. Um azul que doía de olhar. Os cabelos eram brancos, longos, amarrados com uma tira de couro. E ele estava descalço. Seus pés não estavam rachados, não estavam feridos pela caatinga. Ele usava uma bata simples, de estopa, como um peregrino. E ele não estava suado. No calor de 40 graus do sertão, aquele homem parecia fresco. Ele não carregava um cantil. Boa noite, meu irmão. A voz do estranho era calma, como o som de um rio correndo longe. Vicente se levantou num pulo, pegando o cabo da pá como uma arma. Quem é o senhor? De onde o senhor saiu? Não tem ninguém aqui, nesse arraial. O estranho olhou para Vicente, depois para a cova, e depois para a casa. Eu vim de onde me chamaram, ele disse. O senhor estava cavando. Eu tô cavando a cova da minha filha, Vicente respondeu, a voz cheia de raiva e vergonha. O homem de olhos azuis sorriu. Um sorriso triste, mas que não era de pena. Pois o senhor está cavando no lugar errado. O buraco é muito fundo. O remédio dela é mais raso. O coração de Vicente deu um salto. Remédio. O senhor é médico. Curandeiro. Eu sou um servo, disse o beato, contornando a cova e se aproximando. Deus ouviu seu pedido. Mas a febre da sua filha não é de doença de bicho. É de secura. A alma dela está seca, como a terra. A gente precisa molhar a alma dela com a terra. Vicente não entendeu nada. Aquele homem estava falando loucuras. O beato caminhou até a pilha de terra vermelha e poeirenta que Vicente tinha tirado da cova. Ele se agachou. E, com as mãos longas e finas, ele começou a pegar aquela poeira. A terra da sepultura. Ele a colocou numa cuia que trazia em seu cinto. O que o senhor está fazendo? Vicente perguntou, horrorizado. Isso é terra de morte. O senhor vai amaldiçoar minha casa. Não existe terra de morte, meu filho, o beato disse, sem levantar os olhos. Existe terra de espera. A terra é a mãe. Ela tanto recebe o corpo, como ela cura o corpo. Agora, me traga água. Água! Vicente riu, um riso de louco. O senhor tá vendo essa seca? A água que eu tenho é uma lata, tá no fundo da lama. É para beber. É o que nos resta. Traga a água. O beato ordenou. Não foi um grito. Foi uma ordem calma, inquestionável. Vicente, pela primeira vez na vida, obedeceu sem entender. Ele correu até a cozinha, pegou a lata que ficava no canto, o pote da família. Lá no fundo, havia menos de um palmo de água barrenta, grossa. Ele levou para o homem. O beato pegou a lata. Ele olhou para a água preciosa. E, sem hesitar, ele a derramou sobre a poeira vermelha dentro da cuia. Ele mexeu com os dedos, transformando a poeira e a água em um barro grosso, uma lama vermelha. Agora, disse o beato, se levantando, me mostra a menina. Vicente hesitou. O homem era louco. Ele ia sujar sua filha, matá-la mais rápido. Clara, que tinha ouvido a voz estranha, apareceu na porta da cozinha, os olhos arregalados de medo. Vicente, quem é esse homem? O beato olhou para ela. Eu vim em nome de quem a senhora tanto chamou. Ele não esperou o convite. Ele entrou no barraco. O cômodo era escuro, quente, e cheirava a doença. Aninha estava na rede, imóvel, um fiapo de vida. O beato se ajoelhou ao lado da rede. Ele não rezou o terço. Ele não cantou. Ele mergulhou os dedos no barro vermelho que fizera. Vicente e Clara prenderam a respiração. O homem, com uma delicadeza que Vicente nunca tinha visto, começou a passar aquele barro no corpo quente da menina. Não! Gritou Clara, avançando. O senhor vai matar ela de frio. Vai sujar minha filha. É o barro da vida, o beato disse, sem parar. Ele passou a lama na testa de Aninha, fazendo o sinal da cruz. Passou no peito dela, sobre o coração. Passou na barriga. E, por fim, passou na sola dos pezinhos dela. A febre é o sol que está dentro dela. Ele sussurrou. A terra vai chamar o sol para fora. Quando ele terminou, Aninha estava coberta por uma camada fina de lama vermelha. Agora, o beato disse, sentando-se num caixote no canto do quarto. Nós vamos orar. E vamos esperar. A noite se arrastou. Foi a noite mais longa da vida de Vicente. O beato não se mexeu. Ficou no canto, de olhos fechados, em silêncio. Ele não pedia nada.
Ele apenas estava ali. A presença dele enchia o quarto de uma paz que era, ao mesmo tempo, assustadora e reconfortante. Vicente e Clara, exaustos de 3 dias de vigília, de medo, de choro, de cavar, adormeceram. Sentados no chão, encostados na parede de taipa. Perto das 4 da manhã, um som acordou Vicente. Um gemido. Ele se levantou num pulo, o coração na boca. Era a Aninha. Ela estava se mexendo na rede. O barro em seu corpo tinha secado e estava se partindo, como a terra do sertão. Vicente se aproximou. Ele tocou a testa da filha. O calor. O calor tinha sumido. A pele de Aninha estava fria. Fria e molhada. O barro tinha puxado a febre para fora. E agora, por baixo da lama seca, a menina suava. Um suor de vida, um suor de alívio. Clara, Clara, acorda! Ele gritou, sacudindo a esposa. A febre quebrou. Clara acordou, confusa. Naquele momento, Aninha abriu os olhos. Ela não parecia mais delirar. Ela olhou para o pai. Olhou para a mãe. E então, ela olhou para o canto escuro do quarto, onde Beato estava. E ela sorriu. Água. Ela sussurrou, a voz fraca. Pai, tô com sede. Vicente caiu de joelhos. O choro que ele segurou na cova, o choro que ele segurou na estrada, veio. Um choro alto, de homem, de pai, de alívio. Clara, rindo e chorando, correu para pegar a lata com o resto da água. Vicente, em meio às lágrimas, se virou para o canto do quarto, para agradecer ao homem, para se ajoelhar aos pés dele, para perguntar quem ele era. O Beato não estava mais lá. O caixote estava vazio. Ele foi embora. Vicente gritou. Ele correu para a porta, tropeçando na própria alegria. Espera, moço. Espera. Ele olhou para fora. O sol estava nascendo, tingindo o céu de um dourado pálido. O arraial de Poço Fundo estava absolutamente silencioso. Não havia pegadas na poeira. Não havia sinal de ninguém na estrada. O homem de olhos azuis tinha desaparecido, tão misteriosamente quanto chegou. Eles nunca mais o viram. Nunca souberam seu nome. Mas a cura de Aninha foi o milagre que quebrou a seca espiritual da vila. A história do Beato do Barro, o homem que usou a terra da cova para trazer a vida, se tornou a lenda de Poço Fundo. Vicente, ele não voltou a ser o mesmo homem prático e duro. A fé, que ele nunca entendeu, entrou nele de um jeito que ele não podia negar. Naquela manhã, ele pegou a pá, e ele preencheu a cova que tinha cavado. Ele devolveu a terra ao lugar. E, no local onde o buraco esteve, ele plantou uma pequena semente de juazeiro, que ele encontrou no bolso. Ele a regou todos os dias com a pouca água que tinha. E a árvore cresceu. Cresceu forte, verde, desafiando a seca, como um símbolo de que, mesmo na terra da morte, Deus pode plantar a vida. A história de Vicente nos ensina que, às vezes, Deus não nos pede para ter fé quando estamos fortes. Ele espera até que estejamos no fundo do poço, com a pá na mão, preparando nosso próprio enterro. É ali, na rendição total, quando não temos mais nada a oferecer, que ele finalmente pode agir. Vicente orou por um milagre. E Deus não mandou chuva do céu. Ele mandou um homem que sabia usar o pó da terra. Você já chegou nesse ponto. No ponto de ter que cavar sua própria cova, de desistir de tudo. Talvez seja exatamente aí que o seu Beato está a caminho. Se essa história tocou sua alma, deixa seu like. Se inscreva no canal para que mais histórias de fé e providência, vindas dos cantos esquecidos do nosso Brasil, cheguem até você. E compartilhe essa mensagem com alguém que acha que está cavando seu próprio fim. Lembre a ela, às vezes, o remédio está na terra que a gente está jogando fora. Fiquem na paz.